De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília. O programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com a psicóloga clínica Ana Cláudia Rodrigues de Oliveira, falando sobre transtorno opositor desafiador, o TOD. Olha, eu não conhecia esse transtorno, estou aqui imaginando que em algumas situações da minha vida, eu até diria que um filho teve TOD em um momento, mas eu, claro que não, porque já foi, né? Mas é até interessante porque é o que a gente mencionou no primeiro bloco, né? Em alguns momentos, em alguns períodos, é normal esse comportamento. O que não pode é isso persistir, principalmente quando a criança já tem noção, né? Da questão das normas, das regras que elas precisam ser obedecidas, e aí vem a grande dificuldade, né, Ana? A gente foi para o intervalo, você estava falando aqui dos pontos para a gente definir, né, o diagnóstico. Aí você falou a perda de paciência, a irritabilidade, o desafio, as regras, né, essa oposição. Quebra das regras. Quebra de regras, exatamente. E aí qual seria o quarto ponto? Uma criança que perturba, ela é irritada, irritadiça e irrita as outras pessoas, perturba as pessoas deliberadamente, sem também estabelecer nenhum critério de se conhece, se não conhece. Onde ela estiver, ela vai perturbar excessivamente. Ela vai perturbar excessivamente, tá. Exatamente. Ela não assume os erros próprios. Sempre ela vai ter uma justificativa e responsabilizar outras pessoas e até situações assim, objetos inanimados sendo responsáveis pelos atos. Esse seria o quinto ponto, não assumir, é isso? Não se responsabilizar pelos erros e comportamentos inadequados. Interessante. Vamos lá, mais um. Muito parecido, né, com o que nós dissemos, ela se aborrece sem motivos. Então, repentemente, ela até está num ambiente tranquilo, num convívio social, com os familiares e amigos, e ela se aborrece e acaba a brincadeira, né? E sem nenhum motivo aparente. Sem nenhum motivo aparente. As pessoas, elas ficam estarrecidas, né? Nossa, o que aconteceu? Isso. E ela simplesmente desistiu de estar ali ou de brincar, enfim. Inexplicavelmente. Inexplicavelmente. Tá, legal. Isso é bacana porque isso já chama atenção mesmo, né? Chama. Todo mundo... E causa um desconforto, né? Em quem ali está, porque não se encontra causa para aquela reação. Ela mostra-se também... Você percebe que são bem muito parecidos, né? A linha é muito tênue. Enraivecida, uma criança que sente raiva, que fica ressentida por dias, né, com uma situação também que não condiz. O acontecimento é incoerente à reação. O evento, o estressor, é incoerente à reação da criança. Sim. Então, ela fica um evento pequenininho que não cria uma raiva, uma ira assim, descomunal. Descomunal e persiste, né? E por último, vem a vingança, né, que seria o oitavo critério, tornando-se uma criança rancorosa e vingativa. Então, enquanto ela não conseguir fazer algo para que ela se sinta vingada, recompensada daquilo que lhe causou um aborrecimento, ela não descansa, não desiste. Ana, passado a esses 8 pontos, vamos esclarecer assim para o nosso telespectador. Isso a gente está falando, esses sintomas, esses sinais, para uma criança de que faixa etária? Até 8 anos de idade. Até 8 anos. Então, nós temos que ter essa idade como referência. Tipo, pouco menos, entre pouco 3 mais. e 8, 4 e 8, não, ou 4 ainda é muito novo? Não, 4 ainda é muito novo. Na verdade, a idade é a partir de 6 anos, de 6, que é inclusive a idade da alfabetização. É verdade. Onde ela sai do convívio familiar e vai para a escola, inclusive com mais exigências, tendo que atender mais exigências. Talvez aí fica mais gritante até, né, o problema. Aí fica mais gritante, exatamente. Então, vamos estabelecer de 6 a 8 anos, e na adolescência isso também pode se destacar. Quando não é observado, quando não é tratado, a adolescência
ela não vai deixar passar. É, porque em muitos casos também, não sei se existe a questão do grau leve, moderado, ou de uma forma mais intensa, enfim, mas em algumas situações, se isso for meio que moderado, pode ser tratado como uma pessoa geniosa, difícil e tal, mas que lá na adolescência, de repente, pode surtir uma coisa mais forte, né? Na verdade, não existe o grau moderado, Tá. mas é o olhar das pessoas, né? O olhar das pessoas achando que é uma criança, né, que tem realmente essas características de personalidades mais marcantes. Porém, como eu disse, a adolescência ela vai ser enfática para que Olhando esse comportamento aqui, a gente já imagina assim, não é fácil, né? Você consegue realmente ver que há alguma coisa de errado, né? Com essa criança. Bom, e aí, por exemplo, quando você falou aqui desses 8, você então encontrou ali 4 características marcantes aí nessa criança, você define ela como portadora do TOD. Uhum. E aí, qual é a abordagem? O que se faz com essa criança? Qual é o tipo de tratamento? Existe algum outro tipo de um exame de imagem, alguma coisa assim que possa, né, neurológica ou não? Isso é só clínico mesmo? Como é que é? É só clínico, né? Avaliação clínica de observação dos profissionais. Não existe uma outra forma de administrar senão acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque é comum o TOD associar-se a outros transtornos. Então, que seriam transtornos, a depressão, o transtorno bipolar. Então, um profissional, um médico, que vai entrar com o acompanhamento medicamentoso, vai ser indicado o psicoterapeuta, psicopedagogo, para ensinar essa criança a aprender. Então, essa é a função do psicopedagogo. E o psicoterapeuta, o psicólogo, abordando as questões realmente de conduta, do convívio social, como que se lida, como se desenvolve habilidades sociais naquela criança, porque são atrofiadas mesmo, né? Até aquele momento ela não entendeu a necessidade. Então, o ambiente terapêutico, a queixa, nós trabalhamos, é indicado a psicoterapia cognitivo-comportamental, que às vezes é até breve, e trabalha-se em cima da queixa. Então, essa criança não aceita regras. Então, o psicólogo vai trabalhar com ela regras. E isso envolvendo familiares, o entorno escolar. E os familiares precisam muito de orientação. A participação da família nesse processo todo, porque ela respeita. Sim, é fundamental. Porque os pais acabam desistindo, né? Eles falam, olha, Ana, não tenho mais o que fazer com essa criança, já foi expulsa de inúmeras escolas e nós também não aguentamos mais. Infelizmente, isso não pode acontecer, é responsabilidade, né, desses adultos e realmente a família precisa se mobilizar em torno daquele fato. Então, o que for necessário ser feito para que melhore a qualidade de vida, principalmente da criança, porque isso lhe causa muito sofrimento, Vinícius. Né? É verdade. E talvez quanto antes diagnosticado, melhor também, né? Como toda patologia, né? Quer dizer, essa coisa do diagnóstico precoce é importantíssimo, Importantíssimo, né? Isso. Então, estar sempre dialogando com pediatras, com as crianças, com os profissionais que vão acompanhando essa criança, valorizar as queixas que vêm da escola, que pode vir inclusive na idade de 3, 4 aninhos. Então, tudo isso facilita esse diagnóstico e tratamento precoce. Eu vou rapidinho para o intervalo, a gente volta para falar mais. Eu tenho até uma curiosidade aqui em saber, até vou pedir para você falar um pouco sobre, muitas vezes, a confusão na hora do diagnóstico, porque, por exemplo, a gente sempre ouviu falar muito no TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Se tem alguma semelhança, se às vezes as pessoas confundem, porque essa coisa de não respeitar regras, de repente ser muito causador de problemas, tal. Isso me parece que é uma característica também muito parecida com o TOD. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência com a Ana Cláudia Rodrigues Oliveira, que é psicóloga clínica, com a gente aqui no Conexão, falando sobre TOD, o transtorno opositor desafiador. Assunto muito interessante, vale a pena você conferir já o último bloco aqui no Conexão. Até já!